O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Reino Unido deixa a União Europeia com ato pró-Brexit em clima de Réveillon. Tivemos, né, a concretização, né, o prazo, dia 31 de janeiro para o 1º de fevereiro. Com direito à contagem regressiva. Direito à contagem regressiva, aí tiraram a bandeira do Reino Unido lá da sede da União Europeia em Bruxelas, né? Tivemos ali toda a festa, toda a pompa, tivemos gente triste também, enfim, mas muita gente foi ali para o gramado, né, na frente da abadia de Westminster, né, para fazer a sua festa. Lembrando que assim, é um gramado à meia-noite em Londres, no inverno, no dia 31 de janeiro. E como você disse, no inverno, né? Então, assim, era muita vontade de celebrar mesmo o negócio. Tá? Devia estar um clima, assim, uma fog, né? Cantaram God Save the Queen e tudo mais. O Boris Johnson, né, fez um pronunciamento, né, que foi veiculado às 10 horas da noite, às 22 horas, horário local, né, dizendo que é uma nova era, não aceitamos mais que as escolhas de vida de sua família dependem de qual parte do país você cresceu, esse é o momento que começamos a nos unir, subir de nível, meu trabalho é unir o país e nos levar adiante, né, ou seja, ali a ideia de que, né, sabendo que muita gente, né, não ficou feliz, não ficará feliz com o Brexit, né, ele foi lá e, né, fez esse discurso também conciliador, disse que vai buscar relações comerciais com a União Europeia, né, e tudo mais. Então, assim, do dia 31 para o dia 1º, né, foi um festejo, mas lembrando que agora começa o período de transição. Tá? Até 31 de dezembro de 2020 não tem alterações para permitir que as pessoas e as empresas, os negócios possam ir se habituando às novas regras. Tá? Então não é que assim, hoje, tá, já não está valendo mais nada, já está tudo diferente. Inclusive teve um ouvinte nosso que mandou, agora eu não lembro onde ele reside, que ele toma um remédio, ele mora na Europa continental. Esse remédio é fabricado no Reino Unido e aí já estão ali procurando alternativas locais e tudo mais, como é que pode ficar isso? Então não é do dia para a noite, nós teremos um período de adaptação, tá? Aí, junto com isso, né, no mesmo dia praticamente, a Nicola Sturgeon, né, a ministra do Parlamento da Escócia, tuitou, né, uma bandeira da União Europeia, dizendo: a Escócia retornará ao coração da Europa como país independente. Né? Um tweet extremamente discreto, singelo e né, indireto. Né? Na verdade, né, ao contrário. Ou seja, muito aquela ideia de que, olha, o referendo de 2014 pela independência da Escócia, as pessoas, né, votaram contra, algumas pessoas pelo menos, votaram contra porque queriam ficar na União Europeia. Né? Tinham medo de que sair do Reino Unido significava sair da União Europeia. Aí vocês vão lá e saem da União Europeia do mesmo jeito. Então, agora a gente quer fazer um novo referendo pela independência, né? E quem quiser retornar para a União Europeia vai poder votar pela independência. Se vai dar certo, se não vai dar certo, né? Ainda não sabemos, mas já teve essa primeira repercussão. Outra coisa é que, neste final de semana agora, teremos eleições na República da Irlanda.
tá? E o Brexit, as relações, a pauta de reunificação estão sendo centrais no debate político. Especialmente ali porque você tem a pauta da reunificação, ela é quase unânime. Só que você tem os partidos mais ali do centrão, que defendem uma coisa mais progressiva, né? Uma coisa mais gradual. E você tem o Sinn Féin, que quer fazer um referendo até 2025. Falou, se a gente for eleito, a gente vai fazer um referendo de unificação em ponto final. Lembrando que o Sinn Féin, apesar de ter assentos, né, conseguir eleger parlamentares para a Câmara dos Comuns no Reino Unido, eles não enviam por protesto assim desde sempre. Isso, é uma política de cadeira vazia. E o Sinn Féin, que ao mesmo tempo é o partido na República da Irlanda com maior índice de rejeição, já que ele tinha, né, relações com o IRA, né, diversos integrantes em comum. Tem gente que diz que o Sinn Féin foi, né, virou o IRA, né, depois do desarmamento virou o Sinn Féin. Então, você tem ali a pauta da reunificação, a pauta de como deve ser essa fronteira, especialmente, vai estar muito presente no debate político irlandês. Ainda em relação, né, ao legado do Brexit, né, a série acabou, mas tem os spin-offs. O Boris Johnson disse que ele quer relações comerciais com a União Europeia, porém, sem se sujeitar às regras da União Europeia. Ele disse que é necessário que o Reino Unido aceite as regras da União Europeia e que a União Europeia aceite regras do Reino Unido, né? Então, vamos ver aí como é que vai ser essa questão também, essa negociação que não vai ser simples. Não vai ser fácil, não vai ser simples, até pela, digamos assim, entre aspas, ressaca do Brexit. Né? Não é que ninguém vai sair correndo para a mesa de negociação para fazer qualquer coisa. Tá? Agora, ainda no Reino Unido, mas saindo do Brexit, nós tivemos um ataque terrorista em Londres no domingo, dia 2, em que o terrorista esfaqueou 2 pessoas. Ele foi identificado como Sudesh Aman e ele foi morto pela polícia. Só que esse atentado, ele coloca mais um ingrediente numa discussão que a gente já repercutiu aqui um tempo atrás, que é: o terrorista, ele saiu da prisão há cerca de 1 semana, depois de cumprir metade de uma sentença, que era de 3 anos e 4 meses, por posse e distribuição de material extremista. Então, qual é o debate que hoje ocorre no Reino Unido? Né? Em outros países também, mas que no Reino Unido já resultou em pelo menos 2 atentados. É como lidar, né, com extremistas, com terroristas que foram presos, que foram detidos e eventualmente vão ser libertados. Né? Como lidar com essa questão? Então, acaba, né, sendo mais um elemento nisso tudo. As pessoas que foram atacadas, pelo menos nas últimas notícias que eu vi, sobreviveram, tá? Não morreram. E logo depois, o Daesh reivindicou o atentado, né, como um dos seus soldados, digamos assim. Para a gente fechar o Reino Unido, na segunda-feira, dia 3, o Boris Johnson estava dando uma entrevista coletiva sobre o Brexit e o governo barrou alguns jornalistas de presença. Né? Teve ali uma divisão, né, falando, olha, alguns veículos vão poder cobrir no local e outros vão esperar aqui fora. Né? E dos que esperaram aqui fora estavam o Independent, o Mirror, Huffington Post, dentre outros. E aí, os jornalistas dos veículos que estavam autorizados a participar da entrevista, como BBC, Guardian, Financial Times, Telegraph, Daily Mail e The Sun, boicotaram a entrevista coletiva em solidariedade aos seus colegas que foram barrados. De acordo com o Guardian, representantes do governo afirmaram que essa foi a primeira vez que jornalistas convidados reclamaram da restrição. O governo
disse que a restrição era ali pela natureza do evento e tudo mais, enfim. De qualquer maneira, tivemos ali esses jornalistas saindo, né, em solidariedade aos seus colegas. Do Reino Unido, nós vamos agora para a Alemanha, onde tivemos um caso que gerou bastante repercussão nessa semana, que foi o seguinte: o governador da Turíngia, né, o novo governador da Turíngia, Thomas Kemmerich, ele é do Partido Liberal Democrático, os FDP, né, que a gente sempre brinca aqui com a sigla. E o que aconteceu? Ele foi eleito governador da Turíngia, derrotando o Bodo Ramelow, que estava no governo, que era da esquerda, né, o partido à esquerda, Die Linke. E ele primeiro teria usado ali uma manobra eleitoral e tudo mais para, enfim, ser eleito não necessariamente com a maioria, mas principalmente ele foi eleito com os votos do FDP, da CDU, a União Democrata Cristã, da Angela Merkel, e do Alternativa para a Alemanha, o AfD, o partido de extrema-direita. Quando isso, né, veio, digamos assim, à tona, né, porque é um parlamentarismo, né, o parlamentarismo dentro do Estado. Né, quando veio à tona que ele conseguiu, né, a vitória graças ao apoio da AfD, a Angela Merkel, o partido da Angela Merkel, diversas outras lideranças políticas criticaram. Como o próprio Christian Lindner, que é o líder do FDP. Dizendo que isso não poderia ser aceito, a AfD não poderia ser tratada como um partido legítimo, como um partido como qualquer outro. Ele depois disse que a AfD votou nele por um truque pérfido. Tá? Democratas necessitam de maiorias democratas, claramente não são possíveis no atual parlamento. Jamais haverá uma cooperação com a AfD. Né? Lembrando que tem integrantes da AfD que são neonazistas. Tá? Né? Você tem um partido que é mais ainda, né? Que é o partido dos camisas marrons, basicamente, atualmente. Mas que esse não tem representação parlamentar. Né? Isso, e aí você tem a AfD. E o que aconteceu? O Kemmerich, né, ele, entre aspas, né, ele foi assumir posse, e aí eu não sei direito qual que é o cargo, né, se é a porta-voz do parlamento, ou se é assim, a espécie de presidente da mesa do parlamento, ela entrega um buquê de flores para o novo governador. Né? E aí o Sandro Fernandes tweetou o vídeo, muita gente marcou a gente e tal, que ela foi lá e joga o buquê de flores aos pés dele. Ela não entrega pra ele, ela joga. De um jeito bem germânico. Assim. Ela joga no chão, assim, tipo, toma essa porcaria. Você se aliou aos nazis pra ter essa porcaria, não enfia e jogou. Angela Merkel disse que foi um dia ruim para a democracia, tudo deve ser feito para deixar claro que isso não está de acordo com aquilo que a CDU acredita e faz. Tivemos protestos em Berlim, na frente da sede do FDP, e aí o Thomas Kemmerich pegou e renunciou, né? Ficou um dia, né, no cargo. Ele vai continuar no cargo de maneira interina até as próximas eleições, né, bizarramente, mas ele pegou e renunciou, dizendo que ele queria remover a mancha do apoio da AfD na sua eleição. Ele disse que ele renuncia para concorrer novamente às eleições e que ele quer ser eleito governador da Turíngia sem o apoio da AfD. Nesse sentido que ele, né, falou que quer tirar essa mancha, digamos assim. E aí o que acontece? Veio à tona, né, uma carta que seria de 1º de novembro entre o líder do AfD na Turíngia e o Kemmerich,
tentando formar essa coalizão, né, para romper o que eles viam como um domínio, né, da coalizão de esquerda na Turíngia, já que a Turíngia ela era governada por uma coalizão entre o à esquerda, que é a esquerda, o Partido Social Democrata de centro-esquerda e os verdes de centro-esquerda. Então, vê essa carta, por quê? Porque o Cameron meio que falou, olha, a FD quis me apoiar, eles que quiseram, meio em cima da hora, né? Enfim, eu não tenho nada a ver com isso, eu não ia governar com eles, e aí veio à tona essa carta, né, de que mostraria essa tentativa de coalizão mais antiga, certo? Então, resumindo, foi isso. Teremos novas eleições na Turíngia, vamos ver como é que vai ser o comportamento do público perante isso, né? E a FD, obviamente, criticou o que aconteceu, né? Dizendo que foi uma solução, foi uma decisão antidemocrática. Isso demonstra o quão lamentável é a nossa democracia, né? Não estou surpreso, né, de que alguns neonazistas não tenham apreço pela democracia tanto assim. Enfim, dizendo que... claro, eles disseram que lamentava a decisão de dissolver o parlamento e convocar novas eleições, mas o cara pode fazer isso porque ele foi eleito governador com o apoio da FD, ué. Então ele pode fazer isso. Então, mas como eu disse, vamos ver principalmente como vai ser a reação do público, né? Como vai ser a reação dos eleitores, certo? Ainda na Alemanha, mas sem ligações com eleições políticas, nós tivemos uma corte na Alemanha rejeitando uma petição que solicitava que uma igreja do século XIII na Saxônia tivesse removida um relevo, né, antissemita da sua muralha, né? Nós temos ali como se fosse um rabino e ele está interagindo de forma pouco ortodoxa com um porco, tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes por uma questão de bom gosto, digamos assim, né? Não tem a ver com o joelho. Não tem. E lembrando que, né, no caso, o porco ainda tem a questão de ser um animal impuro no judaísmo, né? E os juízes do estado da Saxônia-Anhalt disseram que o relevo, né, não prejudica a reputação da população judaica, porque ele foi feito e está inserido num contexto histórico mais amplo, né, e dizendo que é uma das heranças históricas de difícil responsabilidade, né, da memória alemã. Tá? Eu achei uma resposta, inclusive, muito razoável, muito boa. E o detalhe aqui, é nessa catedral, nessa igreja, em que supostamente, né, o Martinho Lutero teria pregado as suas teses. Quando eu digo isso, porque isso muito provavelmente é uma lenda. Né? Ele não pregou as teses na porta da igreja, ele escreveu as teses e mandou para o bispo. Até porque ele pregar as teses na porta da igreja não ia fazer muito sentido, já que a maioria da população era analfabeta. Inclusive, o analfabetismo começou a diminuir muito na Europa medieval, especialmente na Alemanha, a partir da Reforma Protestante. Porque daí os fiéis podiam interpretar a Bíblia à sua maneira, ou seja, eles aprendiam a ler. Isso, né? A ideia do, olha, não é eu que vou ficar aqui na frente falando para vocês o que está na Bíblia. Vocês que têm que ler a Bíblia. Então vamos ensinar as pessoas a ler, exatamente isso. E é quando surge a Bíblia, né, nas línguas nacionais. Nas línguas nacionais, nas línguas vernáculas. Né? Nacionais ainda não, né? As línguas leigas, né? Enfim.
né? Mas lembrando que Jesus não falava latim, né? De qualquer jeito. Então, por isso que é uma lenda, tá? Mas a escultura do século XIII, e o Martinho Lutero teria pregado lá em 1517, tá? E lembrando que Martinho Lutero tinha um grande componente antissemita nos seus escritos, nas suas ideias. Se vocês quiserem uma abordagem mais detalhada sobre isso, o pessoal do BTcast tem, se não me engano, 2 programas sobre isso, chamado Lutero no Banco dos Réus. Acho que o nome dos programas está assim, tá? Um abraço para o nosso querido Bibo, para o Alex e para o Miro. Então, aí a corte disse que, olha, a gente não vai tirar o negócio porque ele está num outro contexto histórico e tudo mais, né? Embora tenha pessoas que hoje se sintam ofendidas com a escultura. Depois, ainda na Alemanha, Berlim anunciou que vai congelar os aluguéis da cidade em mais de 1,5 milhão de apartamentos por 5 anos, tá? Para impedir um processo de gentrificação em que as pessoas que residem, né, há mais tempo no centro da cidade, e especialmente residentes eventualmente de renda mais baixa, acabem sendo basicamente forçados, né, a sair dos seus bairros de origem e morar em outras regiões normalmente mais afastadas. Da Alemanha, a gente vai para a Espanha, onde ontem, quinta-feira, dia 6, o premier espanhol, Pedro Sánchez, se encontrou com o presidente catalão, né, o governador da Catalunha, o Quim Torra, aquele que teve os seus direitos suspensos, que a gente mencionou recentemente, e eles iniciaram um diálogo bilateral em 44 itens que vão desde questões fiscais até maior descentralização de poder, embora não esteja envolvida o direito à secessão, tá? O Sánchez disse que ele não vai discutir independência, que ele quer discutir a pluralidade e o sentimento da sociedade catalã e que um novo referendo está fora de questão, embora seja o que o Quim Torra deseja. Lembrando que os partidos catalães hoje são essenciais para formar o quebra-cabeça dentro do parlamento espanhol. Então, o Pedro Sánchez tem que sinalizar na direção dos catalães, tem que falar, olha, estamos aqui negociando, estamos conversando, somos todos muito legais, para evitar, né, alguma crise interna, algum problema, né, na própria formação do seu governo. Depois, nós temos, a gente cruza o Mediterrâneo, vamos até ali a Turquia que é um país muito bom do ponto de vista do roteiro, porque a gente pode pôr no Oriente Médio, a gente pode pôr na Europa, né, a gente, enfim, né, Coringa. Coringa, tem um pedacinho... Na Ásia, pode pôr na Ásia, né, tem um pedacinho na Europa, no Oriente Médio, joga na UEFA, né, os clubes jogam na UEFA. 2 notícias da Turquia, infelizmente as duas tristes. Um avião estava aterrissando em Istambul na quarta-feira, dia 5. Ele derrapou, saiu da pista, se partiu em 3, deixando 3 mortos e 179 feridos. Agora sim, tinha 183 pessoas a bordo. Ou seja, basicamente todo mundo saiu ferido. Mas o fato de ter tido apenas 3 vítimas fatais... né, foi bastante quase, né, positivo, digamos assim, né? Quase, porque positivo mesmo seria não ter acidente e todo mundo ficar bem. Mas foi surpreendente porque você olha as imagens, você meio que duvida que alguém pudesse ter sobrevivido. O avião, como, né, a gente mencionou, partiu em 3, era um 737-800. Tá? E a segunda notícia foi que no leste da Turquia ocorreu uma avalanche, tá? Que deixou diversas pessoas desaparecidas. Tá? Essa avalanche, tá, deixou 5 mortos e 53 feridos. Aí mandaram uma expedição com 200 pessoas para resgatar os feridos e procurar pelas pessoas que estavam desaparecidas. Conseguiram resgatar 8 pessoas que estavam desaparecidas,
Porém, aí ocorreu mais uma avalanche no mesmo local, deixando no total, deixando mais 33 pessoas mortas, e foi necessário enviar uma equipe nacional de 700 socorristas, tá, para poder localizar e resgatar as dezenas de pessoas que ficaram feridas ou soterradas. Tá? Estava ventando muito na região e as autoridades temiam uma terceira avalanche, interromperam, né, as operações de busca e salvamento. Então, né, fica aqui a notícia triste e claro, pra gente que é brasileiro, né, quando a gente, né, avalanche é sempre, por exemplo, aquela zoeira nos Simpsons, né, que o Bart grita para ter uma avalanche para soterrar o Homer. Mas se você um dia viajar para regiões montanhosas com neve, leve esse assunto a sério e ouça os locais, tá? Se um guia, uma pessoa que trabalha no hotel, na pousada que você tá, virá e falar, olha, não faz isso, porque tem risco de avalanche, obedeça, porque avalanche não é desenho animado. São centenas de quilos de gelo rolando numa velocidade gigante e soterrando tudo que tem na frente, tá? Não é legal, tá? Quer dizer, eu imagino que não seja legal ser soterrado por uma avalanche, nunca aconteceu comigo. E pra gente fechar, a gente vai até o norte agora, onde a Finlândia anunciou que vai igualar a licença paternidade e a licença maternidade, tá? Agora, a licença paternidade remunerada será ampliada para quase 7 meses, a mesma duração da licença maternidade, com detalhe de que 3 meses podem ser redistribuídos entre os cônjuges, tá? Então, eu posso estar dando um exemplo, né? Eu posso ter compreendido errado porque eu sou de humanas, mas pelo que eu entendi é o seguinte, vamos supor que um bebê nasceu em janeiro, então o casal vai ter até julho de licença remunerada, tá? Só que aí vamos supor que o casal, por alguma necessidade, por alguma especificidade, vamos supor que a mãe deseja retornar logo ao trabalho, por alguma questão própria, alguma dinâmica particular. Então, ela pode voltar ao trabalho, vamos supor, em maio, tá? 2 meses antes, e aí o outro cônjuge fica com a licença até setembro. Tá? Então ele pega os 7 dele, mais os 2 dela que foram redistribuídos. Tá? Não pode redistribuir tudo. Tá? Não tem como uma pessoa ir trabalhar no dia seguinte e a outra ficar com 14 meses de licença remunerada. São até 3 meses, tá, que vão poder ser redistribuídos. Certo? A ministra da Saúde e Temas Sociais, a Aino-Kaisa Pekkonen, disse que o objetivo é melhorar a igualdade entre os pais e a responsabilidade tanto de pais quanto mães, e também reforçar a taxa de natalidade, já que agora os pais terão tranquilidade, né? Não foi bem essa palavra que ela usou, mas não estou conseguindo pensar agora numa tradução, mas terão ali paz de espírito, digamos assim, né? Para, se a gente tiver um filho, como é que a gente vai fazer para poder criar ele, como é que a gente vai fazer, né, dinheiro, escola, tal, e aí agora, olha, a gente pode ter um filho porque você vai poder ficar mais tempo com a criança, né, vai ter licença remunerada e tudo mais. Então a ideia é também incentivar a taxa de natalidade.